né, a nossa videoaula, nós estaremos dando continuidade ao nosso conhecimento sobre eletromagnetismo. Nós estudamos os campos e nós nos recordamos que ao analisarmos as cargas elétricas, além de campos elétricos que giravam ao seu redor, tinham entre elas uma força de interação. Então, a partir desta aula, nós iremos ver as propriedades e características da força magnética. É importante ressaltar que temos alguns avisos importantes. Nessa semana, a semana e a próxima serão abordadas atividades de recuperação. Então significa que todas as notas foram lançadas antes da prova, o que soma 6 pontos. Então quem tem nota abaixo de 3 pontos, aconselho que faça a recuperação. E quem quiser atingir uma melhor nota, também faça a atividade de recuperação. Ok? Vamos lá, alunos. Força magnética. A experiência de Ørsted, para quem não se recorda, é um experimento onde nós tínhamos um circuito elétrico e colocarmos uma bússola próxima a esse fio, e a partir dessa bússola conseguimos identificar que ali nós temos um campo magnético. Demonstrou que o campo magnético de um ímã pode atuar sobre cargas elétricas em movimento. Essa atuação se efetiva por meio de uma força magnética. Então, ao resultado deste campo magnético, nós conseguimos identificar uma força magnética, a qual apresenta algumas características bastante peculiares. Vamos tentar identificá-las. Característica da força magnética. Podemos analisar, primeiramente, como a dependência do movimento da carga. Para que nós, na experiência de Ørsted, o que acontecia? Nós tínhamos cargas em movimento. Essas cargas em movimento, elas geram o quê? Elas geram campo magnético. Então vamos ver aqui uma simples representação de uma experiência. O arranjo experimental ao lado que iremos ver consiste em uma espira retangular suspensa feita de fio condutor. Podemos analisar aqui na situação 1 um circuito aberto. O que significa circuito aberto? Significa que a chave, que seria basicamente o interruptor, sendo o interruptor, né? Onde o que acontece? Ao essa chave estar aberta, significa que o meu circuito ele está desligado, o que faz com que os elétrons do meu fio eles não se movimentem, não gerando uma corrente elétrica. Então, ao identificarmos o campo magnético gerado por um ímã, nós observamos o que? Nós observamos que não há força magnética que o ímã exerce sobre o meu fio. O meu fio ele mantém-se inalterado a sua posição. Isso quando a chave está aberta, no caso, o interruptor está desligado. Só que na situação 2, quando o circuito está fechado com a passagem da corrente elétrica, o que significa? Quando eu fecho a minha chave, eu estou ligando o meu interruptor, o que acontece? O meu campo magnético gerado pelo meu ímã, ele influencia nas cargas elétricas que estão em movimento sobre a espira retangular, que nós podemos observar por essas linhas tracejadas, elas representam a espira retangular. E então, acaba acontecendo uma interação entre o campo magnético do ímã em formato de U e o circuito elétrico, no caso, os elétrons que estão em movimento por essa minha espira retangular, o que gera, o que nós podemos aqui observar, uma força magnética. Nessa situação, aparece uma força magnética, nós damos ela a letra Fm, no lado da espira que está próximo ao polo do ímã. Então, uma característica importante é o que? Essa força magnética ela vai atuar no lado da minha espira retangular, que nele está associado à posição do meu ímã. Do outro lado, que eu não tenho um ímã, então aqui eu não tenho força magnética. Eu tenho força magnética quando eu tenho a interação do campo magnético de um ímã com o campo magnético do meu circuito elétrico. Conclusão: ao analisarmos os dois circuitos, nós temos a seguinte diferença entre eles. Temos um circuito com corrente elétrica
Na verdade, é corrente elétrica, é a situação 2, e no outro nós não temos corrente elétrica, porque o circuito está com a chave aberta. Quando fechamos a chave, nós passamos a ter corrente elétrica, os elétrons passam a se movimentar ordenadamente, e em consequência disso, esses elétrons movimentando ordenadamente, ele gera um campo magnético, e esse campo magnético ele interage com o campo magnético do ímã, gerando uma força de interação que nós chamamos ela de força magnética. Um dos lados da espira é colocado entre os polos de um ímã. Podemos identificar que esse ímã em formato de U, um lado possui polo norte e o outro possui polo sul.